Bom dia, meus amores, e hoje teremos mais um vídeo de tutorial de maquiagem. E dessa vez é uma maquiagem de inspiração para, eu denominei como para noiva. Por que, Viviane? Eu acho que esse degradê de marrom, no início do olho, esse tomzinho mais claro, tem tudo a ver com carinha de noiva. No entanto, é uma noiva o quê? Mais ousada, aquela noiva que gosta mais de com um olhar marcante, porque tem um super esfumadão preto, que você pode tirar, você pode adaptar pro seu gosto, porque o seu estilo, né? Afinal, a maquiagem é isso, a gente adapta, a gente usa o que a gente gosta, e não é uma proposta de uma maquiagem neutra, mas com um toque de glamour, né? Afinal, brilho às vezes é indispensável, né? A listagem de todos os produtinhos que eu usei, eu vou deixar lá no blog, o link vai estar aqui logo abaixo, que é www.vivianecampos.com.br. No meu Insta tem mais fotos, tem mais vídeos, então é isso. Então vamos conferir o nosso tutorial de hoje. Então vamos começar a nossa maquiagem, o nosso tutorial de hoje. Como você já sabe, a gente sempre começa fazendo uma base para nossa sombra pigmentar, né? Então você pode usar a sua base, seu corretivo, o que você tem em casa, o que melhor se adapta para sua pele. Eu vou usar esse fixador de sombras da Ricoste. Ele é tipo uma pastinha transparente que ele vai camuflar o tom da minha pele, né? Ele vai tirar essa corzinha da minha pálpebra, que é cheia de manchinhas. Tá vendo como ela é mais azuladinha? Então, a gente vai aplicar esse fixador para anular esse tom da nossa pálpebra, e quando formos aplicar a sombra mesmo, o tom que queremos, pigmentar de acordo com o tom real da cor. Agora nós vamos começar a fazer o esfumado, que eu vou pegar uma sombra, aquela sombra de transição que vai ficar entre o tom da minha pele e esse marrom bem mais escuro. Eu vou usar essa sombra da Playboy, que é a cor 06, é um tomzinho de creme com um fundinho marrom e um pincelzinho de esfumar bem fofinho, chanfrado. Eu gosto de usar, como vocês já sabem, né, que eu gosto de usar dois tipos de pincéis. Um para aplicar a sombra e o outro para esfumar. Mas isso vocês já estão cansados de saber. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar o tomzinho de creme desse marronzinho e vou aplicar bem no meu côncavo, do final do meu olho até mais ou menos o centro do meu olho. Vou fazer movimentos de vai e vem para essa sombra pigmentar bem. Faço esse movimento, vai e vem. Agora eu vou usar outro pincel. Esse daqui é o A11 da Macrylan. Eu amo esse pincel para esfumar. Aí agora eu venho bem aqui na bordinha e faço movimentos de vai e vem e movimentos circulares. O esfumado é isso, é você ir aplicando a sombra aos poucos, sem pressa, gente, sem paciência, ou com muita paciência. Esfumado é isso, né? É a gente esfumar bem, trabalhar bastante essa sombra. Quando a gente vê que tá perdendo o tom, a gente volta com o pincel de marrom, um pouquinho da sombra marrom, um pouquinho do pincel, e vai construindo as camadas. Agora nós vamos usar uma segunda sombra, que é esse tom de marrom bem mais café, que é uma sombra da Vult. É essa sombra da Vult, a MA02, esse tom de marrom bem café, com um pincelzinho de esfumar menor e outro pincel. Vou pegar essa sombra marrom e vou começar a demarcar o meu côncavo. Côncavo é esse ossinho que todo mundo tem. Umas pessoas é mais aparente, outras não, mas é basicamente esse ossinho que todo mundo tem. E eu faço movimentos de vai e vem, do final do meu olho até o início do meu olho. E lembrando de não deixar esse tom de marrom mais café ultrapassar o primeiro tom de marrom. Porque se a gente deixar ultrapassar, aí não fez nada. Porque vai ficar a mesma cor embaixo e em cima. A gente não quer, a gente quer um degradê, a gente quer um esfumado bonito. Vou pegar aquelas pincelzinho, aquelas esponjinhas que vem nas paletinhas. Vou pegar o tom marrom e vou começar, ó, a depositar por toda a minha pálpebra móvel, que é essa daqui que se mexe. E aonde a gente colocou o esfumadinho marrom, a gente vamos aplicar agora essa sombra. Agora a gente vem com o pincelzinho de esfumar, aquele que távamos, pega um pouquinho e esfuma mais um pouquinho esse tom de marrom. E aqui, ó, bem nesse finalzinho, eu já começo a dar uma esfumadinha, já pra facilitar, quando a gente vir com esse tom mais claro. O que eu gosto de fazer, eu venho com o primeiro pincel, o primeiro tomzinho de marrom, pego mais um pouquinho de produto
e esfuma esse finalzinho. Agora nós vamos usar essa sombra da Ubub, que é com esse tomzinho de dourado. A cor é a 07. Com um pincelzinho de pálpebra, eu vou pegar e vou iluminar esse tomzinho logo aqui, logo abaixo da minha sobrancelha. Esse tom, ele vai fazer com que a minha sombra fique mais arqueada, né? Minha sobrancelha. Minha sombra não, Viviane, minha sobrancelha. E vai diminuir um pouco esse esfumado para não chegar tão perto da sobrancelha que nem está acontecendo. Vamos precisar de um corretivo. Esse daqui é o PC01 da Focalure. E de um pincel para corretivo. Então, vou pegar um pouquinho desse corretivo e vou começar... Não é um canticruz, né? Porque canticruz é aquele negócio bem feito, bem marcado, bem demarcado, né? A gente vê mesmo aquele tracejado e aqui não. Eu vou, quando termina, eu pego e dou umas batidinhas já pra ir suavizando o final e o início desse marrom. Agora eu vou usar esse primeiro tom dessa paletinha da Belly Angel, que é esse tom de cintilante com esse fundo meio dourado, esse tom bem clarinho. Com o pincelzinho mesmo que vem na paleta, eu amo esses pincéis que vem na paleta, eu amo. Vamos pegar e vamos aplicar esse tomzinho de cremezinho por toda a nossa pálpebra, onde aplicamos o corretivo. A gente volta com um tomzinho de marrom, esse marrom mais café, o da Vult, um pincelzinho. E entre esses dois, ó, vamos fazer isso. De uma forma bem delicada, sem pressa, tá, gente, aqui. Pra fazer um degradezinho entre as duas. Feito isso, nós vamos escurecer um pouquinho mais esse canto externo. Então, nós vamos usar uma sombra preta. Esse daqui é um duo da Avon, com um pincelzinho menor, bem menor de esfumar. Eu vou pegar essa sombra preta, ó, e bem aqui, rente aos meus cílios superiores. E o finalzinho desse marrom, eu vou dar uma esfumada. Aí, o que é que a gente faz quando a gente aplica uma sombra? Volta com a sombra anterior e esfuma. É isso mesmo, mulher. A gente pode esfumar sem pena. Volta com a sombra anterior e dá mais uma esfumadinha. Agora vamos fazer o seguinte. Com a sombra que iluminamos a nossa sobrancelha e o mesmo pincelzinho de pálpebra, eu vou colocar um pouquinho dessa sombra pra matificar um pouco. Matificar é pra não ficar ela molhadinha, porque ela tem um pouquinho de textura, então ela fica um pouquinho molhadinha. Quem gosta aqui já tava o ponto já tá no ponto de parar, pra quem quer. Mas como eu gosto de muito brilho mesmo, então vamos colocar brilho. Eu vou usar essa sombra da Hang Fang, que é aquela sombra em inspiração da Stila, é a cor 01, é um tom de prata, ele é um aplicadorzinho assim, parece um gloss. E eu vou começar a dar umas espalhadinhas por onde a gente aplicou a sombra mais clara. Brilho nunca é demais, né? Então, quando a ocasião pega, então a gente pode sim ousar. Eu venho com um pincelzinho de lápis, mais preciso, e dou só mais uma esfumadinha assim. Vou usar esse lápis preto da Natura, que é a cor preta. Eu vou aplicar esse lápis na minha linha d'água. Se borrar não tem problema, porque a gente vai esfumar, vamos colocar mais sombra preta, então não tem problema. Com aquela sombra preta que aplicamos no cantinho externo e um pincelzinho topo reto, eu vou aplicar essa sombra bem rente aos meus cílios inferiores. Agora eu venho com um pincelzinho, o que esfumar o preto. Eu gosto sempre de ter um pincel para esfumar o preto, um pincel para esfumar um tom mais claro, um tom mais escuro. Então, um pincelzinho que a gente esfumou o preto, eu vou vir agora e vou esfumar esse preto. Agora nós vamos usar esse tom de marrom, o marrom mais café, com outro pincelzinho de esfumar mais preciso, mas também de esfumar. Vou pegar um pouquinho dele e vou aplicar no mesmo lugar onde eu apliquei o preto, só que na intensidade menor, né? Porque eu quero que fique o preto, mas também eu quero que fique um fundinho marrom. Eu vou colar os cílios, aplicar a máscara de cílios e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Pronto, eu já terminei a maquiagem, coloquei os cílios, já fiz o delineado. A máscara de cílios que eu usei é essa daqui da Avon, a Super Shock, que é minha favorita.
Eu também coloquei esse delineador líquido da Avon, que é esse Color Trend, que é pra... Quando a colinha dos cílios não seca muito rápido, a gente, eu faço o quê? Eu corro e passo um delineador líquido que disfarça, não é que tira aquele aspecto branco da cola. E o batom que eu usei é esse rosinha, esse daqui é a Conze, que é um tom de rosa meio goiaba. Então foi esse o resultado da maquiagem, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da proposta de maquiagem, o que vocês mudariam, como vocês gostam de usar. Eu amo interagir com vocês pelos comentários, né? Eu amo responder, eu amo quando vocês me dão sugestões de vídeos. Um beijão. WhatsApp. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.